Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do sétimo ano? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de história. E hoje eu vou retomar o nosso assunto que já foi muito bem discutido, mas sempre bom refrescar um pouquinho antes da prova. O assunto dessa aula será sobre a expansão marítima e também sobre as grandes navegações do século XV, tá? Então vamos à nossa aula de hoje. Esse tema, ele é muito bem quisto pela cultura pop e geralmente por sermos brasileiros que fomos colonizados por uma dessas grandes expansões e uma dessas grandes navegações europeias, ele sempre está muito permeado de achismo, ele tem muitas ideias erradas e muitas concepções que foram criadas a partir de talvez uma perspectiva pouco histórica. A primeira delas que a gente tem que desconstruir aqui nessa aula é que Pedro Álvares Cabral sai de Portugal e se perde no mar até chegar no Brasil. Esse tipo de ideia é muito estranha dentro do contexto do século XV, por quê? Nós temos aqui no século XV, e aí já vou começar a construir esse contexto que é para justamente essa revisão serve para isso, né? Que é justamente essa construção de uma Europa que está muito mais centralizada por conta dos estabelecimentos das monarquias nacionais. Portugal havia acabado de passar pela Revolução de Avis, e essa revolução trouxe uma estabilidade muito grande para a coroa portuguesa, e principalmente o pioneirismo português, que nunca deve se deixar destacar. Portugal já tem um histórico desde o século XII de incursões ao norte da Europa para conseguir materiais e outros tipos de comércios que nós podemos estabelecer ali no século XII ainda como comércios pioneiros, tá? O que é um comércio pioneiro, Juan? É quando nós temos algo que é extremamente pouco provável que aconteça, que é a interação entre países nórdicos e ibéricos. Estavam muito longe um do outro, né? Portugal está muito distante da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, e esses países eles eram muito famosos por estabelecer rotas marítimas comerciais. Portugal, por uma questão também de ter uma posição geográfica mais próxima e mais bem acalentada pela geografia marítima, ela consegue lançar embarcações muito cedo na sua história. Já no século XII, por exemplo, nós temos relatos e documentos que comprovam que portugueses já iam no mar da Noruega, conseguiam o salmão abacalhado, que é um salmão que mais tarde vai ser salgado, e daí que vai vir o bacalhau, e serem trazidos de volta para a população ibérica, onde era muito popular, não só em Portugal, mas como também na Espanha. Então, toda essa narrativa de que Portugal tem pouco contato, por exemplo, com o mar, que não sabia muito bem o que estava fazendo, isso é pouquíssimo provável e é muito fácil afirmar que essa minha informação é falsa, tá? Na realidade, Portugal ele tem sim um certo pioneirismo marítimo muito mais avançado, e você falar que esse povo está indo ao mar, em alto mar principalmente, sem saber o que está fazendo, isso também não tem fundamento. Por quê, Juan? Vamos lá, gente. Quando a gente olha, por exemplo, alguns mapas e se fala muito da existência de monstros marítimos, isso tem muito mais a ver com uma relação medievalista com o oceano que existe na Europa, tá? Nunca se esqueçam que a Igreja Católica ela tinha um domínio total sobre a vida das pessoas durante quase 6 séculos. Isso vai trazer consigo uma narrativa de explicação sobre fenômenos naturais. Então, quando a Igreja Católica tentava estabelecer uma explicação lógica sobre por que alguns navios iam para alto mar e não voltavam, o que eram tempestades, ou mesmo quando via algumas baleias, a explicativa ela sempre tinha que estar atrelada a explicações de fé. Então, a existência, por exemplo, de monstros marítimos que eram bestas infernais, ou sereias que eram criaturas postas pelo demônio, algo do tipo, é muito presente em mapas e também em alguns contos de marinheiros ali do século VIII até o século XI, mais ou menos. Só que aí, durante o século XV, um infante e também duque de Viá, que era o Dom Henrique, um português que já tinha trabalhado com rotas marítimas, ele decide que não, nunca vi sereia, nunca vi monstro marítimo e nunca vi nada do que se diz aí que existe no alto mar. No entanto, ele sabia que o mar era extremamente perigoso e por isso ele resolveu criar a Escola de Sagres, tá? A Escola de Sagres, gente, ela tem um objetivo que é trazer todas as informações concretas, nada de achismo aqui, não cabe mais achismo para o Dom Henrique, todas as informações concretas que se havia sobre o oceano. Então, por exemplo, mapas que vão colocar em localização
certa, exata, onde estão ilhas e barrancos e corais, que esses sim são perigos reais para um navio, onde existe uma incidência maior de tempestade, onde estão as correntes marítimas que podem te levar, a que lado que vem o vento do oceano. Todas essas informações elas são precisas. E para isso, ele cria essa escola que vai reunir todo esse tipo de informação e vai começar a treinar navegadores que estejam mais aptos para entrar nessa aventura tão perigosa que é o desbravamento dos oceanos. Não somente de informações um bom navegador vive, nada adianta ele saber o que há no oceano se ele não consegue navegar nesse oceano por essas dificuldades. Nós temos algumas excursões que são importantes para entender por que os portugueses não chegaram no Brasil, né, por acaso. Eu acho que a mais importante dela é a de Vasco da Gama em 1497, quando ele chega na Índia. E ele escreve um relatório que os navios que ele usou eram prontos para tudo, menos para fazer uma navegação desse tamanho. Os navios que o Vasco da Gama usa para chegar em 1497 na Índia são conhecidos como as naus marítimas. São navios gigantescos, com 10 canhões por fileira, sendo 3 fileiras em cada navio. Então, assim, o peso desse navio, a dificuldade de se mantê-lo, a quantidade de gente que você precisa para navegar, sendo que muitas pessoas acabavam falecendo em alto mar por doença, por infecção alimentar. Todas essas dificuldades deixaram a viagem do Vasco da Gama quase impossível. Por isso que até hoje o Vasco da Gama ele é cultuado dentro do território português, porque ele realmente fez um milagre com essas naus marítimas. Só que como ele era um cara muito perspicaz e principalmente ele havia sido treinado na escola de Sagres, ele elabora um relatório que vai explicar as dificuldades e vai explicar também como que ele conseguiu superá-las. A primeira dificuldade que aparece no relatório de Vasco da Gama é o problema dos navios. As velas das naus eram muito imensas, então para você fazer um reparo nessa vela que rasgava com uma certa frequência, era muito difícil, exigia muito materiais. E inclusive o Vasco da Gama tem um lucro baixíssimo nessa primeira viagem, muito porque ele teve que manter uma manutenção muito cara sobre essas naus. Quando ele retorna para Portugal, entrega esse relatório na mão do rei, o rei prontamente vai encaminhar esse relatório para a escola de Sagres, e a escola de Sagres começa a entender o seguinte, que o navio que eles estavam usando era um navio ótimo para batalhas, ótimo para guerra, ótimo para conquista marítima. Só que para desbravamento é um navio um pouco prático. Eles precisavam de um navio que fosse mais rápido, mais leve, que fosse mais fácil de ter manutenção e também que precisasse de menos pessoas para que, caso morresse algumas delas, era possível ainda manter a navegação em curso. Então, nesse sentido, a escola de Sagres vai reunir todo o conhecimento que ela conseguiu armazenar, inclusive de poucas expedições que ocorreram na Ásia, para criar as caravelas. As caravelas são navios que estão muito marcados no nome da nossa memória histórica, principalmente porque são aqueles em que o Pedro Álvares Cabral aporta aqui no Brasil. Só que existem dois problemas. O primeiro, as caravelas elas são influências diretas dos navios muçulmanos que eram usados pelos mouros do Marrocos e do norte da África. Então, assim, primeiramente, o que nós temos de ideia da caravela é justamente pensada em algumas gravuras de reconhecimento desses mouros ou desses muçulmanos e também de alguns desenhos feitos por aqueles artistas que retrataram a partida de Pedro Álvares Cabral. Ah, Juan, então como é assim? Ninguém sabe como é que era esse navio de verdade? Não tem uma planta dele que mostra? Não, tá? A escola de Sagres, por ela ser quase que uma universidade de conhecimento secreto e o governo português, a coroa portuguesa era extremamente absolutista, não tem a possibilidade mínima de nós termos um documento mostrando isso. Se algum historiador achar esse documento hoje em dia, ele vai ficar extremamente famoso porque não existe essa planta. Nós não temos, por exemplo, um manual de instrução de como fazer uma caravela. A única coisa que nós sabemos é que ela usava uma vela que era triangular, em vez de ser uma vela quadrada, como dos navios gigantes ou das naus de guerra, e ela também usava um casco mais abarrolado. O que é isso, Juan? Em vez de ser aquele casco um pouquinho mais reto, ele fazia como se fosse uma curvatura de uma casca de ovo. Isso facilita o quê? Primeiramente, a transposição de ondas. As ondas, quando elas estão quebrando no Mar Pacífico e no Oceano Atlântico, elas são muito altas. E por elas serem muito altas, fica muito difícil do navio fazer esse tombo da onda e ainda conseguir se manter virado.
Então, quando você tem esse casco em forma de ovo, quando ela simplesmente faz o tombo da onda, ele ainda consegue ficar em pé. Ou seja, não tem problema nenhum com uma tempestade em alto mar que seja inesperada. Outra coisa, a caravela era muito fácil de manobrar. Isso vai permitir com que a própria caravela seja muito mais fácil de evitar uma tempestade em alto mar do que uma nau marítima. O Vasco da Gama relata esse problema com tempestades em alto mar em vários momentos do seu relatório quando ele faz a viagem à Índia. Ele diz que, mesmo vendo a tempestade de muito longe, ela chegava muito rápido e o navio era muito lento para poder fazer uma curva que pudesse sair dessa tempestade. Lembrando que a tempestade em alto mar é o pior inimigo, por exemplo, de um marinheiro, porque a tempestade é realmente onde a chance de o navio afundar, tombar e as pessoas se afogarem é imenso. O mar fica muito tempestuoso e realmente é um momento ali de desespero. Então a caravela é pensada em todos os sentidos para evitar esses problemas. Então ela tem um casco melhor para poder superar ondas maiores, ela tem uma vela mais propícia para você manobrar ela em alto mar e também aproveitar mais o vento que está vindo contra a proa, tá? Que está vindo ao contrário. E também ela é feita para ter poucas pessoas. Ela, em vez de, por exemplo, a nau marítima que precisava de 30, 35 tripulantes para poder fazer o navio andar, já a caravela não. Com apenas 12 pessoas era possível você manobrar e manter o curso ali do navio. Ou seja, quando nós juntamos todas essas informações, que agora os portugueses então, eles tinham uma cartografia avançada, ele tinha instrumentos, ele tinha um navio propício para poder sair de tempestade, como é que Pedro Álvares Cabral se perdeu em alto mar e chegou no Brasil? É muito estranho, vocês não acham? E assim, então os historiadores hoje já têm como consenso que isso não foi um acidente. Na verdade, já haviam chegado no território do que a gente entende hoje como nosso país. Outros portugueses e também outros espanhóis já haviam passado por aqui, só que não reclamaram essas terras para si, porque acreditavam também que era apenas uma ilha anexada a Cuba, onde hoje, por exemplo, eles entendem como Caribe. Essa ilha que eles chamavam da ilha de Brás Cuba é justamente o Brasil. Então, assim, o que nós temos certeza é que o Pedro Álvares Cabral, sim, ele foi muito perspicaz e entendeu que, na verdade, essa ilha de Brás Cuba era muito maior e era uma região muito mais rica do que o próprio Haiti, do que a própria Cuba, que eram ilhas muito quistas e muito ricas na época. Lembrando sempre que a ilha de Tortuga, por exemplo, era tido como o principal refúgio da riqueza ali durante o século XVI e XVII. Então, quando ele faz essas viagens, ele já percebe que aqui tem um local para ser desbravado. Ele chega, proclama que aqui é a chegada da coroa portuguesa e que essas terras pertencem à coroa portuguesa e vai dar meio que ali um golpe de sorte em confirmar que na verdade não era uma ilha. Ele tinha noção que era uma ilha maior. Quando ele percebe que isso aqui é o continente, ele fala: eita, ganhei na sorte grande. E ele novamente vai renomear mais tarde a nosso país para ir de Ilha de Veracruz para Terra de Santa Cruz, né? Então, assim, entendam como que não foi por acaso. Isso se dá muito pela essa expansão marítima acontecer baseada em ciência, baseada em perfeições racionais. Não é feita a partir do escuro, muito pelo contrário. Essas viagens eram muito bem planejadas e baseadas em documentos e cartografias científicas. Mas todo esse processo é apenas de Portugal. A Espanha ela tem uma outra lógica de expansão marítima. Por exemplo, enquanto Portugal nunca sofreu as duras penas de uma invasão marroquina, ou como nós chamávamos na época. Nós é ótimo, né, Juan? Você é espanhol? Eu era. Como se chamava na época da invasão dos mouros, a Espanha, na verdade, está passando por um momento de muita penúria e ela vai demorar um pouquinho mais do que Portugal para poder investir nas expansões marítimas. Enquanto que Portugal já tinha condições de fazer navegações curtas e de média distância já desde o século XII, a Espanha só vai poder iniciar isso após a retomada do seu território por completo. Ela já vinha ali galgando alguns territórios e ganhando algumas batalhas contra os povos muçulmanos, mas somente em 1492, quando ela derruba a resistência da cidade de Granada, que é a última cidade muçulmana que havia ali durante o século XV na Espanha, é que ela resolve então fazer investimentos reais na área da marítima. Ela percebe pela vizinha, né, ali em Portugal, que na real o que vai dar dinheiro a partir de agora não vai ser só conquistar terras, é conquistar terras e rotas marítimas, porque o que está dando mais dinheiro no momento são
a construção de navios e o recebimento e troca de temperos e de outras especiarias que eram extremamente caras e bem queridas ali na Europa. Existe um historiador chamado Carlos Ginzburg, que ele é um estudioso desse momento, que ele afirma que, por exemplo, até a chegada das especiarias não tinha sabor na Europa. O máximo que você tinha era um sal muito minguado que vinha das saleiras ali do norte da África. E essas saleiras, ainda assim, elas traziam um sal um pouco arenoso. Então, as comidas, elas tinham um sabor um pouco assim sem graça, tá? Não se tinha um costume, por exemplo, de atemperar as carnes e, por exemplo, pães, algo do tipo, com ervas finas, tomate, cebola, alho, esse tipo de coisa. Nada disso era costumeiro. O mais normal mesmo era você pegar lá um pedaço de carne, jogar um pouco de sal e colocar para esquentar no fogo ou mesmo fazer um ensopado. Já com a chegada das especiarias, a cozinha, a culinária se desenvolve. Agora nós temos a páprica, nós temos o orégano, nós temos um sal mais decente. Então você tem uma série de sabores que vão ser acrescentados com a chegada das especiarias. Os grandes salões da Europa querem essas especiarias porque era um costume muito assim real de você dar banquetes. Então, se você é um nobre e você quer mostrar que você tem muito dinheiro e que você gosta muito dos seus súditos, lembrando que esses súditos não é a galera, tá? É tipo a classe alta. É realmente assim, somente os súditos que têm muito poder. Você oferece um banquete com pratos muito requintados. E um prato muito requintado, ele vai várias especiarias. Então é muito normal você dar muito dinheiro. Algumas viagens até a Índia, para a Espanha e de Portugal, rendiam 10 vezes o valor investido. E esse valor investido, inclusive, cobria a construção dos navios, da contratação dos soldados e dos marinheiros que adentravam nessa aventura. Ou seja, é realmente uma atividade muito lucrativa. E a Espanha, como sendo um reinado muito rico, ela não quer ficar de fora. Porque se você quer se manter rico, você tem que continuar ganhando muito mais dinheiro do que os seus vizinhos, não é verdade? A Espanha, tentando nesse esforço aí de conseguir galgar mais poder e mais riqueza, ela faz um acordo com Portugal. Por mais que Pedro Álvares Cabral chegue muito depois da primeira expedição espanhola que conhece as Américas, ele vai sofrer muita influência do grande desbravador que é o Cristóvão Colombo. Nunca se esqueçam que Cristóvão Colombo era genovês, tá? Ele não é espanhol, só que ele era juramentado à coroa espanhola. A coroa espanhola não tinha os mesmos instrumentos que a escola de Sagres tem para poder fazer essa navegação tão bem equipada, tão bem aparada, só que o Cristóvão Colombo também não vai dar um tiro no escuro, ele não sai a alto mar sem saber exatamente o que ele está fazendo. Então, o que ele tinha à sua mão na época? Alguns mapas de rotas marítimas e um astrolábio, que é quando você consegue ler as estrelas através de um instrumento que parece uma luneta, tá? É bem parecido com isso. Através da posição das estrelas, ele consegue se situar aonde ele está mais ou menos ali dentro dos mapas que mostram as correntes marítimas. E não só isso. O Cristóvão Colombo, ele tinha certeza de que a Terra era redonda. Então, a tese dele para poder convencer a rainha de Castela, que na época era a rainha da Espanha também, era de que a Terra não é plana, e não só não é plana, que eu vou dar a volta nela e poder chegar na Índia em menos tempo do que mandar um navio contornar a África. A grande questão aqui é como que eu chego nas Índias, e a Índia não é somente o país que a gente tem de hoje quanto Índia, também é parte do Oriente Médio e também é parte da Ásia Central, ou seja, toda aquela região que vai da China até a Índia, é ali onde estavam as especiarias, é ali onde estava o sabor e ali onde estava a grande riqueza desse continente novo conhecido como as Índias, tá? Então, o que o Cristóvão Colombo ele fala para a rainha da Espanha para poder fazer essa expedição? A Terra ela é redonda, em vez de eu ir pela África, eu vou dar a volta nela, e uma viagem que vai demorar 7 meses, eu vou fazer em 3, justamente porque eu vou dar o contorno na Terra. Ele só errou uma coisa, ele não sabia que tinha uma série de continentes no caminho. Então, quando ele faz essa navegação, ele também erra a distância, né? Ele acreditava que estava muito mais perto, o tamanho da Terra era muito menor. Então, em vez de ele ficar, por exemplo, 3 meses em alto mar, ele acaba ficando 6. Mas ao final dos 6 meses de navegação, ele chega até a ilha do Haiti, onde hoje também é ali uma região tida como Caribe.
e ali descobre uma nova terra. Tanto é que a confusão é grande que quando ele chega nas Américas, ele vai achar que o povo do Haiti é um povo chinês e vai dar o nome para eles de índios. Inclusive é por isso que nós chamamos os povos indígenas até hoje de índios, tá? Não é um apelido sacana, é somente realmente como ele achava que seriam chamados esses povos. Toda essa ideia de que o Cristóvão Colombo encontra uma nova terra e aí ele retorna para a Espanha e fala sobre a situação que é vivida lá, que ele tinha achado um novo continente, e ele entende finalmente que essa região ela é única, é que vai gerar o mercantilismo. O mercantilismo é aquela prática comercial onde a gente estabelece um monopólio metropolitano, ou seja, quem descobriu, muitas aspas, ele tem completamente o controle do comércio do local que foi descoberto, com muitas aspas, né? E também aquela política de extração até o último centavo. O que tem de riqueza nesse local, eu vou pegar e vou levar para minha cidade natal. É por isso que, por exemplo, quando nós temos aqui no Brasil a chegada dos portugueses, a coisa mais rica que tem na época era o pau-brasil. E o pau-brasil quase foi extinto de tanta extração que foi feita. E por último, mais ou menos importante, o mercantilismo também estabelece o metalismo. Você só é rico conforme a riqueza que você tem em metais preciosos. Então a Espanha cresce o olho na questão principalmente do ouro, né? Esse local tem ouro, então eu quero que traz todo o ouro que tem aí para mim. Da mesma forma que Portugal chega aqui no Brasil à procura do ouro, mas não encontra. Então ele faz uma outra forma de exploração dessa terra. A principal diferença entre nós e a América Latina Central é essa, que por uma questão do povo mexicano, um povo guatemalteco, que estavam ali há muito mais tempo e já tinham uma extração fácil de ouro, eles vão ser um alvo fácil também para a Espanha nesse sentido de exploração. Já as regiões do Brasil e da América Andina, não tínhamos tanto ouro assim, então o que se faz é transformar isso aqui numa grande fazenda para mais tarde poder lucrar com a venda de insumo, como açúcar, tabaco e as famosas drogas do sertão, que são as famosas raízes de remédio. Quando você está com dor de barriga, você vai lá e toma um chá de boldo. O boldo era tido como uma droga do sertão porque ele ajudava a fazer essa cura, né, fazer remédios, e os portugueses cresceram o olho nisso porque na Europa não tem esse tipo de vegetação tão curativa como nós temos aqui na região do Brasil. Pessoal, vou terminar nossa videoaula de revisão por aqui. Espero que vocês tenham relembrado e principalmente gostado da nossa aula de hoje, tá? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula. Espero que vocês vão muito bem na nossa prova. Tchau, tchau!